falar sobre qualidade da água para consumo humano. Já parou para pensar o quanto é importante nós, enquanto laboratório, poder passar para os nossos clientes as informações relevantes das legislações ambientais? Você, enquanto laboratório, já estudou todas as legislações ou algumas legislações que são importantes ao seu cliente? Hoje, falando sobre qualidade da água para o consumo humano, a gente vai aprender um pouquinho juntos sobre as legislações referentes a esse tema. Vamos começar? Pessoal, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é qual é o órgão responsável por esclarecer dúvidas, a respeito da qualidade da água para o consumo humano e o seu padrão de potabilidade. Então, quem fiscaliza isso hoje é a Anvisa, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, qualquer dúvida que nosso cliente tiver ou nosso laboratório tivermos, devemos entrar em contato com a Anvisa, ok? Onde hoje podemos tirar dúvidas com relação à qualidade da água para consumo humano? A legislação vigente é o anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5, que trata do controle e da vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Essa legislação. O capítulo 2 do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 possui algumas definições importantes. A gente vai ver agora, uma por uma, das definições que se aplicam à realidade do laboratório. A primeira definição é água para consumo humano. Então, o que seria essa água para consumo? É uma água potável que é destinada à ingestão, preparo e produção de alimentos e higiene pessoal. E algo importante que é independentemente da sua origem. Então, para ser uma água para consumo humano, tem que ser uma água potável para uma dessas destinações. Como a gente viu na definição anterior que a água para consumo humano tinha que ser uma água potável, agora vamos verificar qual que é a definição de água potável. É uma água que atenda aos padrões da potabilidade estabelecidos neste anexo e que não ofereça riscos à saúde. Então, o que é muito importante é a gente lembrar que para considerar uma água potável, eu tenho obrigatoriamente que executar todos os ensaios da Portaria de Consolidação número 5. Não é só o ensaio microbiológico ou só o ensaio físico-químico, são todos os parâmetros. Terceira definição, padrão de potabilidade. É o conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade de água para consumo humano, conforme definido neste anexo. Então, seriam os valores máximos permitidos e, para algumas situações, valores mínimos permitidos que constam nessa legislação. Água tratada é a água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. Ou seja, pessoal, para uma água ser tratada, ela tem que ter passado por processos físicos, químicos ou os dois, ok? E daí ela tem que atender todos os valores máximos e mínimos permitidos pelos anexos dessa portaria. Agora, uma definição muito importante: controle da qualidade da água para consumo humano. É o conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por soluções alternativas coletivas de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição. Ou seja, pessoal,
qualquer que for aquele que for distribuir água para uma quantidade específica de pessoas, deve assegurar que essa água é potável e mantém essa condição. Lembrando que a água que eu coletei hoje não é a mesma água que eu vou coletar amanhã. Então tem que se manter, inclusive, a frequência de monitoramento estipulada pela Portaria de Consolidação número 5. Vale destacar também que a portaria deixa muito claro quais são as responsabilidades e competências. Então vamos avaliar o que diz o capítulo 3 do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5. Assim sendo, esse capítulo é dividido em várias seções. A seção 1 trata da competência da União. A seção 2 da competência dos estados. A seção 3 da competência dos municípios. A seção 4 da responsabilidade pelo sistema ou solução coletiva de abastecimento de água para consumo. Essa é a seção que iremos dar ênfase. E na seção 5, dos laboratórios de controle e vigilância, que geralmente são laboratórios independentes, assim sendo, nem sempre eles vão precisar do serviço de um laboratório externo. Agora a gente vai ver o capítulo que mais interessa para a gente enquanto laboratório. O capítulo 5 do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5, que fala sobre o padrão de potabilidade. O artigo 27 é o primeiro artigo que já vai trazer parâmetros para serem executados pelo laboratório. Algo que eu quero frisar nesse momento é que alguns laboratórios, algumas pessoas, ao interpretarem a legislação, geralmente elas vão direto nos anexos, nas tabelas, e esquecem de ler ao longo do texto. Nesse artigo 27, por exemplo, é muito claro para a gente a importância de se ler todo o texto da legislação. Então vamos ver o que fala esse artigo. A água potável deve estar em conformidade com os padrões microbiológicos conforme o disposto no anexo 1 do anexo 20 e demais disposições deste anexo. Podemos dizer que o artigo 30 complementa o artigo 27, uma vez que ele diz que, para a garantia da qualidade das análises microbiológicas, a análise de turbidez deve ser executada. Vamos avaliar, então, o anexo 1 do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5, que é o que é citado no artigo 27. Esse anexo nos informa da necessidade de execução dos ensaios de Escherichia coli e de coliformes totais. Nos informa também para qual tipo de água deve ser executado e qual o valor máximo permitido para essa legislação. Todos os dois, o valor máximo permitido é ausência, ou seja, o ensaio a ser executado é o ensaio qualitativo, somente presença ou ausência de coliformes totais ou Escherichia coli. E aí, nós, enquanto laboratório, o que a gente tem que saber? Como é esse artigo dentro do laboratório? Vamos ver isso junto? No laboratório microbiológico, os ensaios realizados são coliformes totais e Escherichia coli. São ensaios simples executados no mesmo frasco. Basicamente, acrescenta-se substrato enzimático no frasco que foi coletado. E a diferença entre esses dois ensaios é a utilização da lâmpada UV para detecção de Escherichia coli. O método que eu recomendarei para vocês utilizarem é o método do Standard Métodos número 9223B, que é o método do substrato enzimático. Esse método é muito fácil de ser executado.
Você tem aí exemplos de frasco negativo para coliforme, positivo para coliforme e positivo para E. coli com o uso da lâmpada UV após leitura de 24 horas. No mesmo frasco, 2 ensaios a serem executados. A garantia da qualidade dos resultados é o que é mais crítico e gritante para esses ensaios, pois demanda mais tempo do que a própria execução do ensaio. Então, a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre o que deve ser feito CQA. O ambiente, as bancadas, os equipamentos técnicos, os técnicos, as técnicas e a amostragem. O artigo 28 diz que a determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros para avaliar a integridade do sistema de distribuição, tanto o reservatório quanto a rede. E o parágrafo 1º diz: a contagem de bactérias heterotróficas deve ser realizada em 20% das amostras mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição, reservatório e rede. Ou seja, pessoal, lá no anexo anterior a esse, que era do artigo 27, a gente viu quando deveria ser realizado os coliformes totais e Escherichia coli. Em 20% desses ensaios, deve ser realizado também a análise de contagem de bactérias heterotróficas. Ainda no laboratório microbiológico, o ensaio a ser executado é contagem de bactérias heterotróficas. Na portaria, a unidade de medida citada é em unidade formadora de colônias por ml. Porém, existe um método em número mais provável que o próprio fornecedor comparou as duas medidas, e eu indico muito esse método. Além dele, existe o método comum de PCA, que é na unidade de medida da portaria. Então, os dois métodos citados são o 9215A e E, que é o método do substrato enzimático, e é esse método que é realizado através de uma lâmpada UV e é um método de fácil acesso. Se vocês conseguirem visualizar as imagens, essa imagem azulzinha aí da foto. Quando a bactéria existe, a colônia existe, ela fica luminosa, igual essa foto de baixo azulada aí. E o outro método é o método 9215A e B. Esse método é o PCA, é o Plate Count Agar, que é o método mais usual, e vocês podem visualizar por essa foto meio transparente com as manchinhas leitosas. A leitura é feita através dessa placa, o meio fundido, e as colônias se dão por essas sensações que a gente tem de bolinhas de leite. E aí a gente tem a colônia. E a contagem pode ser feita igual esse desenho de cima, quadriculado, através do uso de um contador de colônias. Eu prefiro utilizar o método do Simplate, eu acho ele um pouco mais simples. As leituras são em 48 horas, tanto do método de PCA quanto do método do Simplate. E a diferença é que o PCA, a gente tem uma leitura de contagem direta de colônias no contador e o substrato na lâmpada UV. Agora, assim como os ensaios de coliformes totais Escherichia coli, o mais demorado é o CQA, que são exatamente os mesmos métodos que devem ser executados para coliformes totais Escherichia coli. Eu sei. É dica que você quer. Então é dica que eu vou te dar. A dica de agora é a seguinte. Se um cliente chegar no seu laboratório com um frasco na mão e fizer a seguinte pergunta: eu tenho uma água e quero saber se eu posso beber. A minha sugestão é você avaliar, primeiro, se o seu cliente é pessoa física ou pessoa jurídica. Se o seu cliente for pessoa física, eu te recomendo indicar primeiro a realização dos ensaios microbiológicos.
Daí, se já der contaminação microbiológica, você primeiro sugere ao seu cliente fazer um tratamento prévio para depois realizar todos os outros parâmetros da portaria. Agora, se o seu cliente for uma pessoa jurídica, eu indicaria a portaria completa de uma só vez. Agora, por que, pessoal, essa distinção entre pessoa física e pessoa jurídica? Porque geralmente a pessoa física é um proprietário de um poço artesiano, é alguém que quer saber se a água é própria para consumo, mas nem sempre tem condições financeiras de arcar com ensaios tão longos como a portaria toda, que aí ficaria um ensaio com um custo muito elevado. Se você tiver um ensaio mais curtinho, que é só coliforme, E. coli, contágio de bactérias, vai ficar mais barato para o seu cliente. Você já consegue falar com ele de cara se tem algum problema mais grave, que geralmente esses locais sem tratamento já possuem esses problemas. Já a pessoa jurídica já tem condições de bancar a legislação como um todo e, independente do resultado que der o microbiológico, ela vai ter que fazer toda a legislação para atender aos seus fornecedores e aos seus funcionários. O próximo artigo que traz parâmetros a serem executados é o artigo 34, e ele diz o seguinte: é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg por litro de cloro residual livre, ou 2 mg por litro de cloro residual combinado, ou de 0,2 mg por litro de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição, reservatório e rede. Sendo assim, dentro do laboratório, não se deve realizar os ensaios de cloro residual livre, pois é um ensaio de realização em campo. Esse ensaio, ele deve ter, no máximo, 15 minutos de tolerância após a coleta para ser executado. A recomendação de método é o método do Standard Métodos, número 4500 CLG, que é o método de DPD. Esse método é simples, prático e rápido de ser executado. Sendo assim, a sua leitura vai ser no campo, no equipamento portátil, imediatamente após a execução da amostragem. Os controles de qualidade do método requerido são controles fáceis de ser executados também, mas eles podem ser executados inicialmente dentro do laboratório antes de sair para o campo e alguns diretamente no campo, que seria a verificação do equipamento, branco do método, branco fortificado e duplicatas. O próximo artigo é o artigo 37, e ele diz o seguinte: a água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que representam riscos à saúde e cianotoxinas, expressos nos anexos 7 e 8 do anexo 20 e demais disposições desse anexo. Vamos avaliar esses anexos? O anexo 7 é um anexo enorme e é a tabela de padrões de potabilidade para substâncias químicas que representam riscos à saúde. Não vou citar todos os parâmetros, pois são muitos, mas são 15 parâmetros inorgânicos, 15 parâmetros orgânicos, 27 agrotóxicos e 7 desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, tendo no total, então, 64 parâmetros para atender a esse artigo. Complementando esse artigo, ainda tem o anexo 8, que é a tabela de padrões de cianotoxinas da água para consumo humano. Ele cita as cianotoxinas, microcistinas e saxitoxinas e os valores máximos permitidos para cada um deles. Para atender a esse artigo, seriam muitos ensaios a desmembrar aqui nessa pequena aula. Então, vamos deixar para uma próxima oportunidade. O próximo artigo é o artigo 38, e ele vai falar o seguinte:
Os níveis de triagem que conferem potabilidade da água do ponto de vista radiológico são valores de concentração de atividade que não excedam 0,5 Bq por litro para atividade de alfa total e 1 Bq por litro para beta total. O artigo 39 também cita parâmetros, e ele diz o seguinte: a água potável deve estar em conformidade com o padrão organoléptico de potabilidade expresso no anexo 10 do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5. Este anexo também é um anexo que traz vários parâmetros, não sendo possível desmembrá-los numa aula tão curta, mas não faltarão oportunidades. Pois é, avaliamos todos os artigos que citavam parâmetros a serem executados. Porém, não acabou por aí. Essa portaria ainda tem muito que ser desmembrada e todos os outros parâmetros que não foram desmembrados podem ser desmembrados por vocês aí dentro do laboratório. Então, pessoal, o que eu quero falar com vocês agora? Da importância do laboratório ter a melhoria contínua no treinamento do seu pessoal. Então aproveita essa legislação, a Portaria de Consolidação número 5, coloque seu pessoal para estudar um pouquinho, depois faça uma reuniãozinha entre a equipe e aí vocês podem discutir a opinião de cada um com relação aos artigos mais importantes, as execuções dos ensaios de rotina do laboratório e aí qualquer dúvida que surgir, manda pra gente. Tudo bem? Eu estou à disposição, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Claro que a gente pode usar esse tema no plano anual de treinamentos do laboratório. Gente, é muito importante o pessoal da bancada ter noção por que eles fazem essa análise. Para que o meu cliente precisa fazer essa análise de pH, de cloro ou análise microbiológica? Qual o tipo de matriz que eu estou tratando na minha rotina? Pessoal, então é isso. Foi muito gostoso aprender com vocês, compartilhar com vocês com relação à Portaria de Consolidação número 5. Eu espero que vocês também tenham curtido um pouquinho, aprendido um pouquinho e eu estou à disposição caso tenha alguma dúvida. Só entrar em contato e a gente vai conversando. Aproveita essa informação que você tem. Enquanto laboratório, você tem que atender bem ao seu cliente. Tem que demonstrar para o seu cliente a importância que ele tem para você. Então, estuda sempre. Pega essa portaria agora, coloca ela na cabeceira e vai estudando. Qualquer dúvida a gente vai conversando. Um grande abraço e até a próxima.